Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo acerca das inequações envolvendo expressões do segundo grau, tá? Então ficou faltando aqui a gente resolver um sistema de inequações envolvendo essas expressões, no caso aí umas expressões do segundo grau. Vamos resolver de que maneira? Vamos resolver conforme a gente fez também com expressões do primeiro grau, é tudo muito parecido, tá? Só que aqui, ó, nós temos um sistema nesse exercício com duas inequações, e essas inequações são inequações quociente, né? Então vamos resolver elas separadamente e depois nós vamos fazer a intersecção. Vale fazer uma observação que quando um sistema não tiver um conectivo, nós vamos entender que esse conectivo é o conectivo E. O conectivo E está relacionado à intersecção, ok? Mas ele pode colocar o ou. Então, se ele colocar o conectivo ou, a sua solução será a união, beleza? Mas nesse caso aqui, como não aparece, então a gente vai considerar o conectivo E. Então, vamos chamar aqui, ó, nós temos a inequação, a gente pode separar por A, B, tá? Então, vou chamar aqui, ó, a primeira equaçãozinha, vou colocar aqui o A, aqui é o B. Agora, na segunda inequação, pessoal, a gente vai ter que mexer um pouquinho, porque tem um 1 aqui, a gente tem que colocar ele dentro da inequação. Então, vamos fazer primeiro o A, o B, que já está prontinho aqui, e depois a gente vai para a segunda etapa, tá? Então, vamos fazer o A, vamos colocar assim, ó, conjunto verdade 1, a gente vai começar aqui, ó. Então, o A é igual a zero. Então, nós temos 4x² menos 8x menos o 5 igual a zero. Vamos encontrar as raízes, x1 e o x2. Neste caso, nós teremos as raízes, que vão ser igual a menos o meio, e 5 meios, 5 sobre 2, ok? Então, se você resolver aqui por Bhaskara, nós vamos encontrar essas raízes, fazendo o b igual a zero. O b igual a zero é 4x menos 1 igual a zero. Só isolar o x, né, pessoal? O x, então, é 1 sobre o 4. Então, nós encontramos aqui a segunda raiz. Então, já dá para a gente fazer a primeira solução. A primeira solução, então, nós temos aqui a análise sinal, uma única raiz, que é 1/4. Como é equação do primeiro grau, é o cama. Então, aqui é positivo, então, contrário, e o mesmo sinal de A, tá? Lembrando aqui, ó, que o A é positivo. Bom, na primeira equação aqui, né, a equação A, nós temos duas raízes, é uma cama. Então, nós temos ali a primeira raiz é menos o meio, e a segunda é 5 sobre 2. Bom, o nosso A é positivo, então mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo sinal de A. Feito isso, nós temos que fazer o nosso quadro de sinais, né, pessoal? Vamos fazer aqui, então, colocando os valores encontrados. Então, nós temos aqui o menos o meio, temos 1/4 e temos o 5 sobre o 2, ok? Vale fazer também uma observação aqui, né, pessoal? Que a nossa equação B é um denominador. Então, aqui, ó, não pode aparecer na nossa solução. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Como a gente tem um sinalzinho aqui, ó, de igual, e o nosso B aqui é um denominador, então ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, não pode aparecer 1/4 no intervalo. Então, se aparecer, a gente já vai colocar aqui, ó, o bolinha aberta num quarto, tá? Então, nós temos o sinal de A, o sinal de B e a regrinha de sinais, que é o A dividido pelo B, ok? Vamos colocar aqui os sinais de A, ó. Vamos olhar para nossas raízes. O menos meio. À esquerda do menos meio é positivo. Do menos meio até os 5 meios é negativo. Depois dos 5 meios, positivo, ok? Agora, no B, a gente vai olhar para 1/4. A esquerda de 1/4 é negativo, a direita de 1/4 é positivo. Vamos fazer a regrinha de sinais, negativo, negativo e positivo.
Agora, o que você quer na sua inequação? Vamos voltar de novo, olha lá. Na primeira inequação, a gente quer aqui, ó, valores menores igual a zero. Então, vamos pegar a parte negativa aqui, ó. Aonde tiver negativo é o que a gente quer, beleza? Então, ó, os outros intervalos aqui, a gente pode colocar bolinha fechada. Então, pessoal, essa aqui é a minha solução 1, ok? Não vou escrever ainda, porque a gente vai fazer agora a segunda etapa, tá? Agora, pessoal, nós vamos pegar a segunda inequação, né? Então, nós temos ali a x² menos 1 sobre x. Vamos colocar o 1 dentro da inequação, então vai vir menos 1 maior que zero, ok? Então, nós vamos fazer a voltinha aqui, ó. X vezes menos 1 dá menos o x, mais quem está aqui em cima, beleza? Então, vai ficar como, ó? X² menos o x menos 1, tudo isso dividido por x maior que zero. Então, aqui agora nós temos uma inequação quociente. Então, a gente já usou o A, B, aqui nós vamos chamar de C, e aqui nós vamos chamar de D. Então, nós temos aqui que fazer C igual a zero e D igual a zero, lembrando que o D aqui é um denominador, então D não pode ser zero, então nós já temos ali, né, ó, se nós fizermos o D igual a zero, é o x igual a zero. Portanto, o x tem que ser diferente de zero por causa da condição de existência. Então, nos restou calcular o x² menos o x menos 1 igual a zero, ou seja, é o c igual a zero. Então, aqui nós temos o x1 e teremos o x2. Quais são, então, as nossas raízes dessa equação? Nós teremos 1 menos a raiz quadrada do 5 dividido por 2 e 1 mais a raiz quadrada do 5 dividido por 2. Beleza? Então, aqui são as duas raízes da equação C aqui que nós determinamos. Então, vamos tomar cuidado aí, que a gente tem que fazer agora a análise sinal, tá? Bom, análise sinal da D, nós temos ali a raiz é zero, mas não pode ser zero, então vai ser intervalo aberto. É uma equaçãozinha do primeiro grau, então é o gama, ok? O coeficiente A para nós aqui é positivo, então aqui contrário de A, mesmo sinal de A, ok? Já na segunda equação, nós temos uma equação do segundo grau, x1 e o x2 é o ma, beleza? Então é só olhar os sinais, né? No caso, o nosso x² é positivo, então é mesmo sinal, contrário e mesmo sinal. Então nos resta agora fazer a tabelinha. Então nós temos as nossas raízes, né? Nós temos aqui o x1, que vai ser... Temos aqui o x1, que é 1 menos a raiz quadrada do 5 dividido por 2. Depois nós teremos o zero e teremos 1 mais a raiz de 5 sobre o 2, beleza? Então essas aqui são as raízes encontradas. E nós vamos colocar aqui, então, o sinal do C, o sinal do D e o sinal, então, de C dividido por D. Vamos lembrar que o zero não pode aparecer, né? Então, aqui vamos colocar já a bolinha aberta para a gente não se perder, tá? Bom, então nós temos que o C é o C igual a zero, né? Então, o C igual a zero, nós temos o x1 e x2. Então, nós vamos olhar para o x1 e o x2. Vamos lá. Então, no x1, ó, para o lado esquerdo é positivo, entre o x1 e o x2 é negativo, e depois o x2 é positivo, ok? Na equação D, a gente vai olhar aqui, ó, o zero. O lado esquerdo do zero é negativo, o lado direito do zero é positivo. Então, aqui nos resta fazer a regrinha de sinais. Fazendo então a regrinha de sinais, então nós temos aqui negativo, positivo, negativo, positivo. A nossa inequação, pessoal, olha lá, nós queremos valores maiores do que zero, tá? Então não tem um sinalzinho de igual, então a gente não tem muita preocupação. Vai ser tudo intervalo aberto, maior que zero. Então nós temos aqui, ó,
maior que zero, maior que zero. Bolinha aberta, bolinha aberta. Beleza? Então, essa aqui é a solução para a nossa segunda inequação, tá? Então, aqui nós temos o V2, ok? Bom, agora, ó, diante dessas duas soluções que nós encontramos, nós vamos fazer, então, a análise de sinal, tá? Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui a intersecção das nossas soluções. Então, lembram lá que eu falei para vocês, conectivo E está relacionado à intersecção. Então, nós vamos fazer a intersecção dos nossos intervalos que nós encontramos, tá? Então, aqui na reta suporte, nós vamos colocar todas as raízes que nós encontramos aqui. Então, são 6 raízes, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter que colocar na ordem, tá? Então, nós temos a primeira aqui, que é 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Depois, nós teremos o menos 1 meio, o 0, 1 quarto, 1 mais a raiz de 5 sobre 2 e, por fim, o 5 sobre 2, tá? Então, nós vamos transferir agora esses resultados obtidos para os nossos intervalos aqui, ó. Tem o intervalo V1, intervalo V2 e V1 intersecção V2. Bom, o V1, olha lá, do menos o meio, bolinha fechada para menos infinito. Vamos colocar aqui. Bolinha aberta no 1 quarto, fechada nos 5 meios. Então, vamos colocar aqui o nosso intervalo. Então, eu coloquei, ó, o conjunto verdade 1, tá? Vamos colocar o conjunto verdade 2. A raiz 1 menos raiz de 5 aberta, então vamos colocar aqui, ó, aberto, vai até o zero. Então, aberto no zero também, ok? E por fim, a partir da raiz, bolinha aberta, para mais infinito. Pessoal, então aqui o que nos interessa é a intersecção. Então, é o intervalo que está, ó, nos dois ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, que estão nas duas soluções, beleza? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Perceba que é a intersecção. Se a bolinha aqui está aberta e uma está fechada, então a solução aqui é aberto, tá? Tem que ser aberto porque tem que ser intersecção. Ó, aqui no menos meio está nos dois intervalos, ó, fechado e fechado. Então, o resultado aqui é fechado. Então, aqui nós temos 1 menos a raiz de 5 sobre 2 e menos 1 meio. Aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2 aberto, bolinha aberta. E nos 5 meios, bolinha fechada, ó, porque nos dois intervalos, os 5 meios faz parte, tá bom? Então, aqui é 1 mais a raiz de 5 sobre 2, e aqui é o 5 sobre o 2, ok? Bom, agora nós vamos escrever a nossa solução, que é exatamente esses intervalos aqui, ó. Então, a solução vai ser, né, V1 intersecção V2. Se você colocar em intervalo, fica assim, ó, aberto, no 1 menos a raiz de 5 sobre 2, no menos meio, fechado, intersecção, tá? Aberto, no 1 mais raiz de 5 sobre 2, e fechado no 5 sobre o 2, tá? Então, essa aqui é uma solução através de intervalo. Mas a gente pode também responder assim, ó. X pertencente aos reais, tal que o x está entre 1 menos a raiz quadrada do 5 sobre 2 e menos 1 meio, fechado no menos meio, e o x está entre 1 mais a raiz quadrada do 5 sobre 2 e os 5 meios, fechado nos 5 meios, ok? Então, essas duas são as representações aí para a solução desse sistema. Beleza, pessoal? Então, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.